Boa tarde, pessoal. Eu estou muito contente em apresentar aqui mais uma edição do projeto Gênero e Desigualdades, uma parceria do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da COSEM Unicamp, do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, do PPGAS da USP, sob a organização das pesquisadoras Regina Facchini, do PAGU, e Carol Parreiras, do NUMAS, e hoje também com a minha participação na organização. Antes da gente começar a nossa live, eu queria só fazer um pequeno aviso enquanto a gente vai esquentando aí, sobre a programação do projeto Gênero e Desigualdades. Então, como programação especial dedicada ao orgulho e às lutas de quem se identifica a partir de LGBT, LGBTI+, LGBTQIA+, queer, ou qualquer outra formulação, Gênero e Desigualdades, em parceria com o Sertão, que é o Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Universidade Federal de Goiás, estão promovendo aí uma série de atividades online nos próximos dias. Já que saúde e Covid tem sido parte dos temas do nosso cotidiano mais imediato, e que se tem dito que ele reúne pandemia e pandemônio, a primeira dessas atividades enfoca justamente a saúde em tempos de Covid-19. Ela acontece na próxima terça-feira, dia 23 de junho, às 7h30 da noite. No dia 24, quarta, também às 19h30, é dia de debater sobre direitos em tempos de desdemocratização. Depois a gente tem, no próximo sábado, 27 de junho, às 14 horas, Corpos e Resistências Negras e LGBT na Universidade, e na semana seguinte, terça-feira, 30 de junho, às 7h30 da noite, Despatologização, Repatologização, o que dizem as ciências psi. Na quarta-feira, 1º de julho, também às 19h30, a gente vai ter um debate sobre transfobia, racismo e o acesso à educação e trabalho. Hoje, o Sertão promove, ainda a partir das 18 horas, o Sarau Orgulho, Resistências e Autorias LGBTQIA+, que é uma atividade online para que participantes possam declamar textos em prosa ou poesia de autoria própria ou de terceiros. Sugere-se que a autoria dos textos sejam de LGBTQIA+. A comissão organizadora é Beta Reis, Marcelo Perillo, Poliana Marques, e a atividade vai rolar no Zoom. No final dessa atividade, a gente vai colocar os links para entrar, mas vocês podem ir lá na página do Sertão e também acompanhar tudo pelas páginas do PAGU e do NUMAS no Facebook sobre o gênero e desigualdades. Então, uma série de atividades aí para a gente lembrar que o mês do orgulho é um mês de luta. Bom, a atividade de hoje ela é voltada para discutir migrações, refúgio e LGBTI+. E é uma atividade especial produzida, então, pelo PAGU e NUMAS, em parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unicamp. É uma atividade especial também porque hoje a gente celebra o Dia Mundial do Refugiado, e no próximo 28 de junho a gente lembra o Dia do Orgulho LGBTI+. Na articulação entre essas duas datas, a gente quer lembrar aqui, mais uma vez, que imigrantes e refugiados são diversos. São lésbicas, são gays, são bissexuais, são travestis, são homens e mulheres transexuais, são pessoas intersexo, que quando se movimentam levam consigo também esses pertencimentos de gênero e de sexualidade. Neste mês, então, a gente lembra a luta de imigrantes e refugiados, de LGBTI+, para uma vida digna e sem violência. E a gente lembra também que tem muito ainda para ser feito na luta pelos direitos de imigrantes, refugiados e LGBTI+. Por que esse evento? Porque quando a gente fala sobre refugiados e imigrantes, a gente precisa muito hoje qualificar o nosso debate, enfrentar como o sexismo, como o racismo, como a LGBTfobia se articulam com as violências relacionadas, então, aos deslocamentos das pessoas. Isso, quando alguém leva consigo, quando alguém se desloca, não deixa em casa os seus pertencimentos de gênero, de sexualidade, de raça e de etnicidade. E isso importa muito. A gente também lembra aqui que imigrantes e refugiados são sujeitos políticos. Eles enfrentam precariedades, violência, as dificuldades impostas pelos estados à regularização e ao reconhecimento, mas também e sobretudo eles constroem redes de solidariedades e mobilização. Imigrantes e refugiados têm voz, e essa voz ela é plural.
É isso que a gente quer lembrar aqui hoje, né? Tudo isso é inescapável a gente falar do tema da pandemia, da Covid-19, e também lembrar que imigrantes e refugiados LGBT estão se mobilizando, né, e fazendo essas redes de ajuda e solidariedade. Hoje a gente está também com a campanha #regularização já, para regularização imediata de imigrantes e refugiados, e também com a campanha FETSE, da LGBT+, movimento, para apoiar 40 famílias venezuelanas LGBTI+, no Rio de Janeiro. Também, no final da nossa atividade, vão aparecer aí os banners das campanhas e como apoiar. É importante que a gente apoie essas redes diretas de quem está se organizando para melhorar a situação de refugiados e imigrantes em meio a essa pandemia, né? Para falar desses temas, a gente convidou aqui 3 mulheres que estão atuando nessa articulação entre refúgio, migração e LGBT, seja no ativismo, seja na universidade ou em ambos, né? As nossas convidadas são a Maria Paula Botero, que é psicóloga, imigrante colombiana, mestrando em mudança social e participação política da IACH-USP e membro da Rede de Mulheres Imigrantes Lésbicas e Bissexuais, a Rede MILB. A Natália Antonucci, que é mestra em antropologia pela UF, doutoranda de saúde coletiva pelo IMS, da UERJ, coordenadora da LGBT+, movimento, e a Lara Lopes, que é ativista e profissional da área de tecnologia, refugiada de Moçambique, no Brasil. Eu sou Isadora Lins França, sou professora do Departamento de Antropologia do IFISH da Unicamp, pesquisadora colaboradora do PAGU, integrante da cátedra Sérgio Vieira de Mello. Bom, cada uma vai ter 10 a 15 minutos de fala, né? A gente pensou isso, e a gente também vai receber comentários e perguntas do público. Então, vocês podem colocar comentários aí no YouTube e no Facebook, né? Bom, vamos lá, então. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a nossa primeira convidada, a Maria Paula Botero. Maria Paula, com você, muito obrigada. Eu quero agradecer, aliás, esqueci de agradecer, eu quero agradecer, mais do que tudo, a Maria Paula, a Natália, a Lara Lopes. Eu estou acompanhando a correria que tem sido essa pandemia para quem está aí na linha de frente, né, do apoio das redes de solidariedade para imigrantes e refugiados. Então, estou muito feliz de vocês terem topado e também agradecer ao PAGU e ao NUMAS na figura da Regina Facchini e da Carol Parreiros. É isso aí. Maria Paula, com você. Bom, Isadora, muito obrigada pelo convite. Obrigada para a PAGU, NUMAS, a cátedra Sérgio Vieira de Mello. Realmente muito um honor estar aqui com a Lara, com a Natália, com você, falando sobre um tema tão importante, né, neste dia do refugiado e refugiada. Realmente é interessante ver como, historicamente, a migração está associada especificamente a uma questão masculina, né? Como sempre temos pensado que quem migra é o homem e deixa do lado outras questões, como, por exemplo, a migração de mulheres, a migração de pessoas LGBT e que mais. Então, acho muito importante começar visibilizando que mesmo que historicamente exista essa questão, hoje já é mais visível e hoje é mais importante falar desse tipo de coisas. Não é importante, mas é necessário falar desse tipo de coisas. Então, mesmo que mais ainda, hoje existe uma visibilização numérica, né? Mas ainda falta pensar em todas essas questões e dimensões que envolvem a migração, né? A migração de mulheres e a migração também de pessoas LGBT. Quando pensamos na migração, desde, por exemplo, na MILB, pensamos numa migração que é de mulheres lésbicas bissexuais, por exemplo, mulheres trans também que são lésbicas bissexuais. A gente tem se encontrado com muitas perguntas nesse processo. O tempo inteiro a gente está se questionando, né? Então, no início do processo, a gente começou a pensar muito porque a gente se uniu, porque a gente se juntou e porque a gente criou um coletivo, porque a gente decidiu juntar forças e visibilizar essa questão. E a gente começou a pensar como temas como a regularização migratória,
como temas como trabalho, saúde, educação, moradia, a mesma participação política, são temas que são atravessados por questões de gênero, por questões de orientação sexual, de raça, de identidade de gênero também. Então, todas essas perguntas nos levaram a nos juntar, né? E começar a pensar sobre isso. Tem algumas de nós pensando academicamente também nessas questões. Por quê? Porque uma das perguntas que a gente colocou no papel, que a gente começou a pensar nesse primeiro momento, foi como podemos nos identificar com toda uma realidade e toda uma estrutura social, acadêmica, econômica, cultural e de trabalho, que é diferente. Né? Então, nesse processo de mudar, de migrar, a gente atravessa por várias fronteiras. Não é só uma, a gente atravessa uma fronteira física, que já é complexa, e mais complexa ainda quando tem elementos de vulnerabilidades por ser LGBTI que mais. A gente atravessa por uma fronteira documental, que também é muito pesada, principalmente nos dias de hoje, né? E uma fronteira cultural. A gente não consegue, às vezes, se identificar dentro dessa cultura, mesmo estando no mesmo continente. No caso da gente, que a maioria das mulheres da rede são latino-americanas. Então, essa terceira fronteira realmente mexe muito no estado psicológico, no estado emocional também, nas mulheres. Então, a gente fica meio que num limbo, né? Meio que com o país de origem, o país de acolhida, e você está no meio desse momento. Então, é importante, a partir disso, pensar nos direitos, né? Então, como é tratada, no caso da rede, a gente começou a se perguntar como é tratada uma mulher lésbica ou bissexual imigrante e como é seu acesso a recursos como saúde, moradia, trabalho e estudo, né? Como é esse trato, né? Como é esse tratamento, como a gente consegue ir na ginecologista e falar em português, é um português que é muito difícil no começo, mesmo quando a gente consegue falar de um jeito ou de outro, no primeiro momento muito difícil se comunicar, como é esse tratamento para pessoas trans também, nos espaços de saúde, e como se vulneram esses direitos às vezes, né? Então, que se intensifica com a questão de ser imigrante, né? Então aparece a questão da xenofobia, da lesbofobia, bifobia, transfobia, muito forte nesses espaços. Então, pensando em direitos, nos perguntamos, bom, seria interessante pensar em espaços de imigração que realmente contemplassem nossa realidade em termos de identidade sexual, identidade de gênero, perdão, que vai, e orientação sexual que vai além do padrão heteronormativo, né? Então, a gente começou a se perguntar, existem esses espaços? E muitas vezes não existem, né? Muitas vezes não existem em muitos lugares. Então, eu acho, pessoalmente, muito positivo que nos últimos anos estejam se criando espaços para migrantes LGBTI+, né? Um exemplo, por exemplo, o que está fazendo Natália e Marina com LGBT+ Movimento, acho muito positivo isso, o que se está fazendo, movimentos aqui em São Paulo, que estão tendo essa noção de construção de espaços para pessoas que não sejam heterossexuais, que não sejam cisgênero também, mas ainda falta. Então, é muito interessante também como isso acontece na região, né? Porque na Latinoamérica está acontecendo isso também. Hoje está se criando uma rede regional para a proteção a pessoas LGBTI em situação de mobilidade humana. Isso é muito, muito importante. Sim? Ainda está construindo, ainda tem muitos problemas, ainda tem muitas dificuldades, mas é justamente esse processo que a gente está construindo no dia a dia, né? E é interessante como a gente, imigrantes, como pessoas LGBTI que mais, somos protagonistas também dessa construção, porque justamente somos agentes políticos, e estamos exercendo nosso direito à cidadania,
né, que é negado de muitos jeitos quando se migra, porque o imigrante, às vezes, é invisível, não só frente à cidadania, mas também frente a outros espaços. Então, pensamos na necessidade também da visibilidade, né? Como garantir visibilidade em relação às diversas identidades das mulheres lésbicas, bissexuais e trans, que são lésbicas e bissexuais, e principalmente nos espaços migratórios. Então, a gente está tentando, aqui em São Paulo, fazer essa visibilidade, junto com outros coletivos que, felizmente, têm sido abertos à nossa participação, também às instituições públicas, para gerar propostas para as políticas públicas, enfim, da população migrante. Enfim, então, é muito interessante como todo este fenômeno está sendo visibilizado, precisam mais ter precisa ter mais ação em relação ao que a gente precisa em termos de direitos, em termos de agência política, enfim, porque com a pandemia, por exemplo, se intensificaram as opressões, se intensificou o racismo, se intensificou a xenofobia, né? Se intensifica também a LGBTfobia. Então, acho que falta ainda um caminho muito grande, principalmente no Brasil, porque o Brasil é um país que acha, que acredita que a quantidade de migrantes é muito superior ao que tem capacidade. E, na verdade, é que o Brasil é um país que não recebe tantos migrantes como acha que recebe. Né? Então, e refugiados. Então, é muito importante consciência sobre isso, criar sensibilidade sobre isso. A gente está criando, acompanhando desde a Rede MILB o apoio a uma campanha, que é a campanha de regularização já, que justamente estamos solicitando a aprovação urgente do PL 2699, que é um projeto de lei que basicamente quer dar o apoio para regularizar os refugiados, desculpa, que não têm esses documentos regularizados. Por quê? Porque simplesmente quando você não tem documentação, você não tem acesso a muitos direitos também. Então, é muito importante que na conjuntura que hoje a gente está, faça esse tipo de campanhas e eu pessoalmente penso como que se vai estender. Vai acabar quando acaba a pandemia? Como que a gente vai continuar com esse tipo de iniciativa para evitar a vulneração de direitos, através também de falta de documentação, através de falta de acesso, enfim, esse tipo de coisas. Eu não sei se Acho que travou aqui um pouco a conexão da Maria Paula. A gente aguarda um minutinho para ver se volta a conexão. Oi, Maria Paula, você caiu e agora parece que você está voltando. Oi, Maria Paula. Alô? Oi, você caiu e agora tá voltando. A gente perdeu o finalzinho Não sei se era o final da tua Oi, fala. alô? Ouvindo? Sim, agora sim. Sim, não, basicamente isso. Sintetizando um pouco, acho que está meio dando
travando aqui a internet, mas, bom, era isso basicamente, Isadora. Maravilha. Então, bom, qualquer coisa depois você, se você quiser, você complementa alguma coisa e no debate a gente pode falar mais também, né? Então, obrigada, Maria Paula, você levantou já temas super importantes para a gente começar a nossa conversa aqui, né? Eu vou passar a palavra, então, para a Natália Antonucci, do LGBT Mais Movimento. Natália, por favor. Estão me ouvindo, né? Então, gente, estou super feliz de estar aqui com vocês, com a Lara, com a Maria Paula, a Isadora. Adorei o convite. Pensei em começar a fala situando um pouco os meus lugares, né? Como a Isa falou, eu tenho esse lugar duplo do ativismo e academia. Ativismo acabou puxando a academia e vou começar falando sobre esse lugar, mas hoje estou aqui mais para apresentar a LGBT mais Movimento. Mas situando o lugar na academia, eu finalizei o mestrado em antropologia aqui na UF, né, no Rio, e em março desse ano, e pouco antes da pandemia começar oficialmente aqui no Rio, e no mestrado eu trabalhei com experiências de vida de mulheres trans e lésbicas venezuelanas, solicitantes de refúgio, que migraram para Roraima e foram posteriormente interiorizadas aqui para o Rio. E a minha intenção de trabalhar com experiências de vida e narrativa dessas mulheres veio tanto do reconhecimento desse predomínio, né, das análises jurídicas e burocráticas relacionadas aos processos de refúgio e todas as limitações que vinham junto dessas abordagens, né, para retratar a perspectiva dos sujeitos. E também muito por causa do trabalho como coordenadora na LGBT Mais Movimento, né? Então, na dissertação de mestrado, eu procurei examinar como a agência e a subjetividade das interlocutoras interagiam com diversas situações de violência e precariedade nos seus cotidianos. E logo depois da defesa do mestrado, eu entrei no doutorado e logo veio essa coisa toda de pandemia. E estou no doutorado hoje no IMS da UERJ, no Instituto de Medicina Social. Vou seguir pesquisando nessa temática, mas tentando pensar como a gente se reinventa diante desse contexto de pandemia. E, bom, agora eu vou entrar um pouco na questão da LGBT mais movimento, explicar como a gente pensou a ideia, como é que a gente criou isso, como é que foi. Eu queria, Carol, o slide aí. Pode colocar no slide, no segundo slide? Esse. Então, o que é a LGBT Mais Movimento, né? LGBT Mais Movimento é uma organização de base comunitária que busca a articulação de redes de afeto que facilitem a integração, proteção e expressão de pessoas LGBTI, migrantes e refugiados aqui no Rio de Janeiro. Eu e a Marina Siqueira criamos a LGBT Mais Movimento em 2017, depois de perceber que essa articulação entre o mundo da migração e refúgio e o mundo LGBT, de política, de ativismo, não existia. Esses mundos, não existia uma interseção entre eles comum. Então, se a gente estava em espaços de ativismo LGBTI, que faziam parte do nosso cotidiano, fazem, como sapatonas, né? Como as duas são sapatão. A gente nunca ouvia falar sobre migrantes e refugiados. E quando a gente estava nos espaços de organizações da sociedade civil que lidavam com migrantes e refugiados, a gente também nunca ouvia falar sobre pessoas LGBTI. Então a gente foi percebendo, né, esses não lugares. E aí a gente, na época, em 2017, fez um tempo de voluntariado numa organização de migração e refúgio aqui no Rio. E a gente tentava trazer uma temática, a gente já era muito relacionado ao ativismo LGBTI, éramos um casal de mulheres lésbicas. Então tentávamos muito puxar essa temática, e foi nesse voluntariado que a gente teve os primeiros contatos com pessoas migrantes, refugiadas, LGBTI, e fomos ali identificando diversos buracos que aconteciam quando as experiências vivenciadas por pessoas LGBTI
migrantes e refugiadas não eram levadas em conta em relação às suas especificidades, principalmente quando não era pensado sobre a opressão estrutural que pessoas LGBTI sofrem na sociedade, né? E aí falando principalmente de pessoas trans, pessoas não binárias. Então existia, como a Maria Paula falou, existia uma série de preconceitos, de violências que a pessoa vivia nos seus países de origem, pelo caráter estrutural dessa opressão, e aqui ela voltava a viver, a gente voltava a ver esses preconceitos se repetindo, mesmo que de formas diferentes. Às vezes a pessoa não reconhecia aquilo como um preconceito quando comparava com a violência que vivia nesses outros países, mas a gente via o quanto isso era estrutural e afetava toda a vida da pessoa. E aí, em 2017, eu e Marina pensamos em criar uma iniciativa que pudesse conectar essa rede LGBTI já estruturada aqui do Rio, que fazia parte dos nossos afetos, dos nossos ativismos, com pessoas migrantes e refugiadas LGBTI que estivessem morando aqui. E que essas pessoas pudessem conhecer essa rede, pudessem frequentar esses espaços que a gente frequentava, conhecer esses espaços políticos, enfim, ter uma rede. Mas logo nos primeiros casos que a gente acompanhou, como LGBT mais movimento, essa ideia foi desconstruída, de certa maneira, né? Então, existiam situações que muitas vezes se interpunham nesse imaginário de sociabilidade que a gente pensou idealmente, assim, uma idealização, né? Então, a gente viu o quanto era difícil pensar num projeto de sociabilidade quando cerca de 80% das pessoas não tinham emprego formal, o que significava também não ter acesso à moradia, a transporte, à segurança alimentar. Então, a gente passou o ano de 2017 meio que se desconstruindo e pesquisando sobre as temáticas nas nossas redes LGBTI, nas organizações de sociedade civil que lidavam com população migrante e refugiada. Mas foi em 2018 mesmo, no início de 2018, depois de uma ida a Roraima e com o início das interiorizações de migrantes e refugiados venezuelanos para os outros estados brasileiros, que a gente conseguiu consolidar mesmo a LGBT mais movimento na prática. Pode passar, Carol. E hoje a gente estrutura o projeto em 3 eixos. O primeiro é a atenção às pessoas, então é onde a gente faz todo acompanhamento de trajetória, encaminhamento para serviços, para políticas públicas, articulações de apoio comunitárias nas localidades em que as pessoas estão morando, acompanhamento psicológico, encaminhamento para vaga de emprego, encaminhamentos jurídicos, acompanhamentos jurídicos, enfim, aí é toda a nossa relação com as pessoas. O segundo eixo é sensibilização social e incidência política, que aí entram todas as atividades educativas que a gente se propõe a fazer enquanto ONG. Então, a gente já foi em algumas ONGs da sociedade civil para falar sobre refúgio LGBTI, ou para falar sobre LGBT, sobre gênero e sexualidade, sobre diversidade sexual. Também vamos em espaços e serviços públicos, como hospitais, também falar sobre diversidade sexual. E também a gente faz uma contrapartida com empresas e iniciativas privadas também para trazer grana para o projeto também, e para falar um pouco sobre o trabalho da LGBT mais movimento enquanto ONG, né? E um terceiro eixo que seria o eixo de pesquisa, né? Que a gente vai falar, que eu vou focar hoje, vai ser nesse terceiro eixo, que é a produção de dados e a reflexão junto com as pessoas, né? Produzir dados a partir dos refugiados, entendendo o que eles entendem como importante e fazendo com que eles participem dessa pesquisa também junto com a gente. Então, desde a data que a gente criou o projeto até antes do início da pandemia, a gente estava atendendo nesse projeto cerca de 20 pessoas LGBTI+, migrantes e refugiadas aqui no Rio. E quando a gente decidiu fazer a primeira campanha de arrecadação, que foram para 20 famílias, a gente já começou a entender que a gente tinha que que fazer uma pesquisa mesmo sobre um perfil socioeconômico que estava acontecendo durante esse contexto de pandemia, para entender
o que estava acontecendo na vida das pessoas, economicamente, socialmente, e que a gente fosse capaz também de organizar as demandas a partir daí. E a gente montou um formulário de pesquisa, mandamos para as pessoas que nós já atendíamos, né? As pessoas que a gente atende estão com a gente há bastante tempo, uma grande parte delas, são pessoas que a gente acompanha há 2 anos, 2, 3 anos. Então, a gente pediu que elas também replicassem isso para todos os LGBTI, imigrantes e refugiados que elas conhecessem, e que a gente fosse fazendo isso a partir delas. A gente também mandou para organizações da sociedade civil, e algumas pessoas também se inscreveram a partir dessa divulgação de organizações da sociedade civil, mas a maioria das pessoas que se inscreveu a partir dessas divulgações foram pessoas que se declararam como cisgênero e heterossexuais. Então, não faziam parte do LGBTI, do LGBTQIA+. Então, a maioria das pessoas mesmo que se inscreveu no formulário foi conectada através das próprias pessoas migrantes e refugiadas LGBTI que conheciam outras. Até agora, 41 pessoas migrantes e refugiadas LGBTI preencheram esse formulário. E hoje eu pensei em mostrar um pouco desses dados, né? A gente vai lançar um relatório de pesquisa em breve, mas enquanto não está pronto, eu achei importante, nesse espaço aqui hoje, trazer um pouco desses dados, que fique claro também isso que a Isa falou no início, de que, enfim, o refugiado, e que a Maria Paula também falou, enfim, o refugiado, ele é pensado muitas vezes de uma forma genérica, né? E aí o nosso imaginário genérico, ele é sempre masculino, ele é sempre cis, heterossexual. Então para trazer aqui um pouco essa diversidade na questão visual e na questão dos dados também. Então, é importante a gente pensar o refugiado e pensar também outros marcadores sociais junto deles e ter essa perspectiva interseccional também, quando vai pensar e falar e imaginar também, né? Uma descolonização dos nossos imaginários. Então, é importante a gente fazer isso, né, também porque existem várias vulnerabilidades dessas pessoas que dizem a respeito à condição de imigrante e refugiado, mas também há outras que dizem respeito ao ser mulher, ao ser lésbica, ao ser negra. Então, existe essa diversidade. E por isso também é tão importante esse afastamento dessa noção, dessa concepção burocrática e jurídica que ainda domina as análises e pesquisas relacionadas ao refúgio, e esse incentivo mais à produção de pesquisas que se aproximem desse cotidiano e que partam das perspectivas interseccionais. E um último ponto, assim, mentira, não é o último não, mas um outro ponto é que nessa pandemia a gente talvez tenha entendido que, ou pelo menos parado para pensar, que os dados, apesar deles serem mais caros, as ciências consideradas duras, eles são importantes para a gente entender o contexto que a gente está vivendo e quem dentro desse contexto está sendo mais atingido. Então, nesse tempo, né, que o presidente simplesmente decide retirar dados, porque assim lhe convém, e assim convém o negacionismo em relação aos impactos da pandemia do Covid, é importante trazer esses dados para cá também. Então, a produção e a transparência dos dados é importante para a gente refletir sobre. Me lembrou muito um texto do Lucas Freire, que está no comentário da Unpox, ele fala sobre subnotificação, e ele fala sobre o que conta como real e o que é descartado, e como isso produz realidades, né? Então, ele usa no texto a palavra contar nesse sentido duplo, do que contar quantitativo e o fazer contar, no sentido do que é considerado ou não. Então, os dados estão aí para a gente pensar isso, né? Do que é considerado e o que não é considerado. E o último ponto, antes da gente entrar nos dados, é que esses dados sobre a população migrante, refugiada, LGBTI, existem muitos poucos dados sobre isso. O último número que a gente teve era um número do Acnur, né? Do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que era um número de 369 pessoas que pediram refúgio
por perseguição ou ameaça relacionada à identidade de gênero ou à questão sexual, orientação sexual. Mas esse número ele tem uma série de limitantes, assim. Primeiro que a pesquisa foi feita foi feita até 2016, então não pegou a partir de 2017, que teve esse grande fluxo, esse aumento exponencial de imigração venezuelana aqui para o Brasil. E segundo que a pesquisa ela foi feita a partir da solicitação, né, documento de solicitação de refúgio das pessoas, e não a partir delas mesmas. Então, todas as pessoas que pediram refúgio por outras causas, mas que são LGBTI, elas não foram incluídas nesse número. Então, Carol, pode passar. Vou começar com esse primeiro dado, 92,1% venezuelanos. Bom, isso não foi nenhuma surpresa, a maioria das pessoas com quem a gente lida geralmente são migrantes refugiados venezuelanos, que vieram de Roraima, Manaus ou de outros estados. Mas quando a gente lançar, né, o relatório oficial, vocês vão ver que também tem porcentagem de outros países. Se não me engano, também entraram no formulário Chile, Colômbia e Peru. E isso são só as pessoas que preencheram o formulário. Tem pessoas também que a gente já atendeu e que hoje em dia a gente não tem contato ou não preencheram o formulário, que são de outros países também, ou países africanos ou do Oriente Médio. Pode passar, Carol. Eu coloquei esse gráfico, na verdade fiz toda essa apresentação para só colocar esses gráficos, porque esses precisavam ser visíveis mesmo, porque não tinha como eu falar. A gente colocou 2 perguntas no formulário. Com que gênero você se identifica e você se entende como? Para a gente conseguir falar sobre identidade de gênero e orientação sexual, mas a gente não queria usar esses termos no formulário para não gerar umas certas dúvidas sobre a pessoa não saber, e a gente ali no formulário não ter espaço de explicar. Então, a gente colocou algumas opções, como vocês podem ver: mulher trans, mulher cis, homem cis, intersexual, travesti, não binário, mas a gente também colocou o outros, em que a pessoa podia marcar outros e ela escrevia. Então, foi quando apareceram essas confusões entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, gay e lésbica foram, a pessoa marcou outros e colocou lésbica ou gay. Enfim, as outras foram essas porcentagens que apareceram nas pessoas. Isso pensando, não são dados finais, né, gente? Esse a gente analisou com 38 pessoas. E agora já tem 41. Então, o relatório final essa porcentagem vai mudar também. Não sei se deu tempo de vocês verem, mas, enfim, a gente vai soltar isso. E o próximo passar, Carol. Agora, você se entende como? Então, esse era o lugar que a gente queria abordar a orientação sexual. Então, a gente também colocou algumas opções, mas a pessoa também podia marcar outro. E também aconteceu a confusão com gênero, né? Como vocês podem ver aí. E, enfim, e também tem uma pessoa que marcou hétero. Alguém já olhou esse gráfico e me falou: ih, mas marcaram hétero. Mas é isso, é uma pessoa intersexual que se entende como heterossexual. Então, é possível ter héteros, sim. E outras pessoas declararam, enfim, orientações sexuais em como elas se entendem mesmo, e aí vem dos outros, e são várias variedades que surgem a partir disso, né? Pode passar, Carol. A outra pergunta que a gente colocou é em relação à raça. E aí a gente teve umas questões, assim, porque a gente teve que pedir, consultar algumas pessoas latino-americanas para consultar categorias de identidade, né, em outros países latino-americanos que costumam não ser identificadas frequentemente aqui no Brasil. E por isso, até aí, o gráfico não está traduzido, né? Tá como a gente colocou no formulário. O formulário é em espanhol mesmo. Tinha uma versão em português, mas a versão mais respondida foi a em espanhol. E a gente deixou as identificações de raça em espanhol, porque a gente achou que traduzir não iam gerar equivalentes, que a gente pudesse traduzir mesmo. Mas talvez foi o quesito em que a gente mais teve questões em abordar.
até porque existem muito poucas pesquisas, pelo menos eu nunca cheguei a ver muitas, abordando esse entrecruzamento entre pessoas LGBTI, raça, imigrantes, refugiados, enfim. Pode passar, Carol. Bom, aí vão vir alguns dados que eu coloquei em forma de frase para ficar mais explícito. Então, 78,9% das pessoas preencheram o formulário e disseram que estão desempregadas. Não estão trabalhando nem em empregos formais, nem em empregos informais. E essa, assim, é a maior demanda que a gente recebe no dia a dia da organização, é realmente a busca por emprego, né? E é uma questão super difícil, porque pessoas LGBTI, enfim, é aquela questão da opressão estrutural, né? Então, elas têm muito mais dificuldade, principalmente pessoas trans, não binárias, que não estão na expectativa de expressão de gênero, têm muitas maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho. E também muitas pessoas que a gente atende têm entre 19 e 23 anos, então estão ali nas primeiras experiências de trabalho e também tem uma série de dificuldades desse início, né? O emprego requer experiência, mas ela não tem experiência, então a gente vê isso muito no dia a dia. Pode passar, Carol. 63,2% não tem acesso à rede Wi-Fi em casa. Então, esse dado a gente colocou muito ligado nessa questão da pandemia do Covid, em que o isolamento social, como essa medida de controle epidemiológico que foi mais adotada no mundo, fez com que as tecnologias passassem a ser a nossa única forma de conexão com o mundo, conexão com as pessoas. Então, a gente pensou em colocar esse dado mesmo para avaliar esse acesso. E a gente viu quanto essa desigualdade digital está presente, né? As pessoas são dependentes de internet, de créditos, de smartphones atualizados, e muitas vezes isso não é possível, né? Sem falar em desigualdades de diferença linguística, sem falar na desigualdade das informações, né? Do quanto chega de informações, e o quanto o mundo das informações está completamente ligado à internet, então. Inclusive a comunicação com a gente também. Como a gente está trabalhando de forma remota, para falar com a gente, para falar sobre as demandas, para falar com qualquer organização de sociedade civil, de migração e refúgio, a pessoa precisa ter um acesso a um celular ou ela precisa ter acesso à internet. Então, muitas pessoas, por exemplo, não tinham como preencher o auxílio emergencial do governo, porque não tinham ou acesso à internet ou não tinham celular, e você tem que botar um número de celular para preencher o auxílio, e só pode um limite de número. Então, se você colocou o seu número e se inscreveu você não pode escrever o da sua amiga no seu celular, porque só pode um número. Então, essa foi uma dificuldade que a gente encontrou muito grande, como lidar com isso. Ter que arrumar vários números para preencher, ajudar as pessoas a preencherem os auxílios. Pode passar, Carol. Bom, aí vamos vir dois dados de renda, né? Esse daí, que 36,8 estavam vivendo com renda entre 801 e 1.045 antes do início da pandemia. Pode passar, Carol. E que 57,9 estão vivendo agora, durante a pandemia do Covid, abaixo de R$200 mensal. Então, esses dados, eles estão brutos aqui, né? A gente colocou várias faixas e as pessoas foram preenchendo as faixas, sendo essa faixa de abaixo de 200 a menor faixa. Então, mas dá para a gente ter uma ideia do impacto econômico que a pandemia do Covid tem e está tendo na vida, na renda de imigrantes e refugiados LGBTI, como é importante a gente pensar, desde já, estratégia de suporte para essas pessoas. Essa foi a grande ideia da campanha de arrecadação, mas também isso tem que se estender a outras ideias, né? A gente sabe que a gente tem que pensar coisas a partir de agora e
para como a gente vai resolver esse problema, como é que a gente vai auxiliar essas pessoas. Então, muitas pessoas que a gente está atendendo conseguiram pegar a primeira parcela do auxílio e logo depois entraram em revalidação, e lá só entra que você está em revalidação, não tem muito o porquê, então fica difícil a pessoa recorrer também. E a gente tem visto esses casos se agravarem, né? Então, foi uma primeira expectativa dele, meu auxílio foi aprovado e entrou em revalidação logo depois. Pode passar, Carol. A maioria das pessoas afirma que está se mantendo durante a pandemia através da ajuda de vizinhos, amigos e parentes. Então, era uma pergunta em que perguntava, né, como é que as pessoas estavam se mantendo durante a pandemia, e tinham várias opções por doações de organização da sociedade civil, por salário, por trabalho informal. Tinham várias opções, e essa foi a opção mais marcada, né, que marca essa rede de solidariedade. Então, é uma coisa bem importante que a gente vê muito. Às vezes a gente fala com as pessoas, elas falam, eu tô sem botijão de gás, mas eu tô cozinhando no botijão da vizinha. Ou, sei lá, eu tô morando numa casa, na casa de um amigo, e o amigo tá pagando o aluguel. E também as redes comunitárias locais, né? Que aqui no Rio, em algumas favelas, estão tendo várias ações sociais de suporte, de apoio, com doação de cesta básica, de itens de higiene, de água, de quentinhas. E isso também marca essa rede de solidariedade que está sendo formada. E um último dado, pode passar, Carol. 92,1% marcaram estar interessados em apoio psicológico. Então, isso é um dado que dá para a gente sentir, né, na nossa pele também. A gente já passou por diversos humores. Eu não sei vocês, mas eu passei por diversos humores durante essa pandemia, e ela tem mexido muito com o nosso psicológico, né, em todos os sentidos. E, enfim, todas essas questões que passaram nos dados, né, principalmente ligadas a questões econômicas, também tem mexido muito com as pessoas. E a questão de saúde mental é uma questão muito importante, né, para a gente debater, e principalmente dentro, né, de imigrantes, refugiados, LGBTI. É muito importante que a gente debata as questões de saúde mental e como a pandemia está afetando essas pessoas nesse campo. E o isolamento, né? O isolamento é para ser protetor, né? Mas muitas vezes ele agrava condições de saúde que são pré-existentes ou não. E também o tempo, né? Muitas pessoas às vezes falam, agora que eu tô com tempo para pensar, eu tô avaliando um monte de coisa. E isso mexeu comigo. Então, bom. Pode passar, Carol. E aí, bom, a gente lançou a campanha hoje, a segunda campanha de arrecadação. A primeira foram para 20 famílias LGBTI, migrantes refugiadas venezuelanas. E, como eu disse, desde que a gente começou a fazer os formulários, esse número dobrou. Então, agora são 40 famílias. E a gente estruturou a campanha pensando um auxílio complementar de R$500 por cada família. E nesse valor a gente inclui cesta básica de alimentos, itens de higiene. A gente incluiu agora também frutas e legumes, né, entendendo que a cesta básica ela não contempla toda a nossa alimentação. Existem outros itens que estão fora dela. Água potável, aqui no Rio é importante. Botijão de gás, que muitas vezes as pessoas não têm como cozinhar. E botijão, quando a pessoa não tem o botijão, é uma coisa muito cara. Quando ela vai encher, não é tão caro, mas quando tem que comprar o botijão, é muito caro. Então, crédito para celulares também, porque a gente viu que as pessoas estavam sem crédito para falar e não tinham crédito para pagar dados móveis, então só tinha internet no celular, não tinha Wi-Fi. A gente também pensou transporte, a questão de transporte de sexta, mas a gente também teve várias demandas de transporte para o hospital, ou transporte para a delegacia por questões de violência, enfim, transportes. E a gente também colocou auxílio medicamento, principalmente relacionado aos antibióticos,
A gente viu muita demanda de pedido de antibiótico, as pessoas indo no hospital e tendo a questão dos protocolos, né, do Covid com antibióticos, e antibiótico nunca tinha em serviço público, pelo menos aqui no Rio as pessoas relataram isso, e aí o antibiótico é caro também, então a gente pensou em uma demanda para isso também. E, enfim, a gente lançou hoje a campanha, e os contatos estão todos aí. Eu não sei, pode passar, Carol, acho que tem um slide de contatos. Então, os nossos contatos, Instagram, Facebook, o nosso WhatsApp, que é para tudo. E doem se vocês puderem, doem. Pode passar mais um, Carol. Aí tá, nesse último eu tenho a campanha, né? A gente criou esse título, a FETSE, e a gente fala um pouco desses sonhos interrompidos também, né? A pandemia interrompeu nossos sonhos, mas o afeto é urgente. E a gente colocou o QR Code aí com o link da doação. E, bom, gente, se vocês quiserem perguntar, se tiverem dúvidas, pode mandar. É isso. Obrigada, Natália. Eu acho que são os primeiros dados que a gente tem sobre esse tema, né? É super importante. Eu fiquei realmente impressionada com os dados sobre como as pessoas perderam as suas fontes de renda. Eu acho que esse é um tema super importante para a gente pensar. Bom, não vou me alongar, vou passar, que a gente está um pouco em cima do tempo, vou passar a palavra aqui para Lara Lopes, né? Lara Lopes é ativista, refugiada de Moçambique, no Brasil. Lara, a palavra está com você, obrigada. Boa tarde a todos. Eu acho que já foi falado tudo aqui, né? Já foram apresentados dados e pontos que são bastante importantes, que os refugiados, tanto imigrantes, têm passado por dificuldade aqui no Brasil, assim. E uma coisa que me deixou bastante, assim, pensativa, que é uma coisa que eu venho buscando muito, são refugiados LGBT africanos, né? Que é bem difícil achar aqui no Brasil. Não que não existam, existem sim, mas a questão do preconceito, né? A questão do africano sair da África, mas a África não sair dele, é bastante difícil fazer com que muitos refugiados LGBT aqui procurem apoio, procurem ajuda, né? Organizações de modo a poderem viver a sua sexualidade sem medo, o mesmo medo que sentiam nos seus países. Então, é uma luta que eu tenho travado nos últimos tempos para ver se não é só a Lara Lopes que está lá como voz LGBT representando o país africano, né? Porque existem vários aqui. Só que aquele medo que a Lara deixou de lado e preferiu falar, muitos não têm essa iniciativa, mesmo por causa das suas comunidades aqui também, porque aqui essa pandemia veio mostrar a realidade de muitos países, de muitos imigrantes e refugiados aqui, assim, a nossa dependência, né, financeira. Essa pandemia veio mostrar isso, que quando não existia a pandemia, a gente conseguia sair e buscar o meio de se sustentar. Mas, assim, diante da pandemia, a gente não pode exercer nenhum tipo de atividade, assim, comércio, entre outras coisas. Então, aquela comunidade, aquele irmão lá do meu país, é a pessoa que está ali para me ajudar. Então, se ele sabe que eu me assumir, o preconceito vai acima de qualquer dificuldade. Então, uma das coisas que faz com que muitos não resolvam não se assumir ou dar as caras, né, para poder falar, ser um testemunho, né, do que é ser LGBT, que é mais lá nos países africanos. E outra coisa que eu gostaria aqui de falar, não só hoje como o Dia Mundial do Refugiado, é a questão de as empresas, assim, não só para refugiados LGBT, mas assim como para os próprios refugiados em geral, assim,
a gente já sofre em ter que sair dos nossos países e abandonar tudo. Não que a gente não tenha, assim, condições, ou porque a gente saiu sem um trabalho e tudo mais, mas a maioria que vem para aqui tem informação superior. Dói muito, é uma coisa que é bastante doído, assim, para a gente, ter que nos submeter, muitas das vezes, a certos trabalhos, quando, na verdade, a gente teve uma formação e a gente pode também exercer. Claro, há um processo, que é o processo de validação de diplomas, estamos a sair de um país, talvez que o idioma não é o mesmo que o do Brasil, mas, assim, essa validação não só poderia ser de curto tempo, certo? Mas também poderia ser para aqueles que ainda não são considerados, né, refugiados, também tem essa questão. Só é ajudado pelas organizações, né, quem é reconhecido oficialmente pelo Brasil como refugiado. Aquele que é solicitante de refúgio não tem ainda essa ajuda para poder fazer essa validação do diploma. E muitos têm essa formação superior, mas, infelizmente, por essa falta de informação que as empresas têm, né, de como procurar saber se realmente esse diploma é verdadeiro ou não, até as mesmas instituições de ensino poderem validar esses diplomas para poder ajudar esses refugiados, é bastante complicado, assim, para a gente. E isso acaba dificultando, acaba criando expectativas diferentes daquelas que as pessoas saíram dos seus países e vieram pegar aqui no Brasil. O que está acontecendo nos tempos de hoje? Eu não sei se vocês estão a par disso, mas muitos refugiados africanos estão deixando o Brasil de uma forma bastante difícil. Estão percorrendo quilômetros e quilômetros de distância para poder ter aquele dito sonho americano. E isso está fazendo com que muitos africanos moram nesse percurso, porque muitos são famílias. Vamos a falar pai, mãe e crianças. E como é que você vai fazer uma travessia de um rio, não sei, com crianças? Então, assim, a gente já perdeu várias pessoas, né, por causa dessa situação. Assim, a pessoa vem com uma expectativa aqui para o Brasil e encontra uma coisa diferente, não é? E assim, se houvesse das organizações responsáveis pelos imigrantes refugiados aqui no Brasil uma capacitação, tanto para as redes públicas como privadas, de como trabalhar, como entender o refugiado, o imigrante, eu acho que seria muito bom. Não só uma Lara que sabe falar português, mas também falar de vários. Tem pessoas do Congo que saem de lá com uma formação, chegam aqui, querem exercer a sua profissão e não conseguem. Por quê? Porque aquela pessoa, muitas das vezes, que vai pegar o protocolo dele, vai pegar o seu diploma, acaba criando barreiras. Isso estou falando de coisas que eu, Lara Lopes, já vivi. Eu até hoje sofro preconceito, mas assim, eu encaro o preconceito muitas das vezes como um aprendizado para mim, né, de como lidar com isso mais para frente, entendeu? Então, assim, essa é uma questão que ainda pesa até hoje, é uma questão que eu sempre falo, tanto em palestras como em encontros que eu tenho, que as empresas têm que estar mais informadas em relação aos refugiados. Primeiro, quando eles chegam aqui, qual é o documento que lhes é dado na Polícia Federal? É o protocolo. Não é um simples papel. Tudo bem, é uma folha de resma, sim, mas é um documento. É aquele documento que faz com que ele esteja legal aqui no Brasil. Então, é um documento. Se ele pode tirar a carteira do trabalho, se ele pode ter o CPF, então ele pode sim ter os mesmos direitos. No entanto, que lá no papel vem escrito, né, quais os direitos desse imigrante ou desse refugiado, nesse protocolo. Tudo bem, não são os mesmos direitos que um solicitante de refúgio e um refugiado têm? Sim, não são. Por exemplo, as universidades, eles dão vagas para refugiados reconhecidos, mas para quem é solicitante de refúgio, esse não tem o mesmo direito. Isso é errado. Isso é uma coisa que deve-se também discutir para que os direitos, tanto daquele que é solicitante, tudo bem, que ele ainda está esperando saber se o pedido dele de refúgio foi aceito ou não, mas ainda assim, ele está aqui, ele precisa de ajuda. Tudo bem que o Brasil não tem as mesmas condições, vamos falar por exemplo, que nem Canadá,
que dão auxílio, que nem o auxílio que a gente está recebendo agora nessa época da pandemia. Mas existe um auxílio que todo refugiado que chega lá tem, não é? Para que aquela pessoa possa ter um início, né? Assim, de vida, né? Possa ter um recomeço. Por exemplo, a gente vai para os serviços públicos, não tem pessoas preparadas para atender uma pessoa que fala francês. Isso é preocupante, o que leva com que muitas pessoas dessas sofram assaltos aqui, certo? Pessoas percam os seus bens aqui. Por quê? Porque essa pessoa confia naquela pessoa que fala português e ele, por não entender, certo? Acaba se submetendo a esse tipo de coisas. Refugiados LGBT. Existem vários refugiados LGBT. Por que será que esses mesmos refugiados LGBT não querem se assumir? Tudo bem, a comunidade é a primeira coisa que faz com que eles não queiram se assumir, mas se eles encontrassem organizações, não estou falando que o movimento LGBT mais movimento da Natália e da Maria Paula não sejam mas acredito que o foco ainda seja países do Mercosul, países latinos, né? Por quê? Porque os africanos também em si, eles têm um certo medo, né, de se assumir, de sair. Por quê? Porque as organizações... Lara, quando fui pedir o próprio refúgio, quem me atendeu foi um policial federal. Imagina o medo que eu tive desse homem. Então, assim, o princípio já é difícil. Então, não encontrar um amparo, não encontrar assim, alguém que possa dizer, sim, existe a sua comunidade, o preconceito existe. O Brasil tem preconceito, não vamos aqui dizer que não tem. Tem sim, mas a legislação, o falar, o simples fato de se falar sobre esse tema é muito importante. Então, assim, deve haver algum tipo de sensibilização para essas comunidades africanas em relação a isso. Entender, porque muitos não sabem o que é. Eu afirmo isso categoricamente. Se você for pegar 10 africanos e falar a eles sobre LGBT, eles não vão saber o que é. Porque a nossa educação lá não permite que a gente entenda ou que a gente saiba o que é isso. A nossa educação não permite que a gente fale que eu sou lésbica. A nossa educação não permite falar que eu sou trans. Mas não que não existam trans, não que não existam lésbicas em Moçambique ou em outros países africanos, existem. Mas é a questão da nossa educação. A nossa educação não nos permitiu, e não nos permite até nos dias de hoje, pronunciar esse tipo de palavra. Então é difícil para um africano chegar no Brasil ou em outra parte do mundo e falar, eu sou isso. Não é que a Lara também fez do mesmo jeito, não. Foi um processo. Mas é esse processo que os refugiados africanos estão vivendo, sim, mas que tem que existir um incentivo para eles também, né? Primeiro, pela falta de conhecimento. A gente não fala de sexualidade. Se eu não falo de sexualidade, como eu vou entender certas coisas? Ainda que eu sinta coisas diferentes daquilo que o que eu fui ensinada como mulher, porque nasci com sexo feminino, tem que saber. Não é? Então, assim, a minha educação foi que você nasceu com sexo feminino, você é mulher. Não que você nasceu com sexo feminino, mas você pode ter gostos diferentes do seu sexo. Então, é difícil para um homem, é difícil para uma mulher entender isso e querer assumir isso, ainda que no seu país ou não. Então, essa é uma das coisas que eu Lara Lopes, assim, particularmente, busco muito tentar pegar os africanos. Não conheço muitos, mas sei pelos dados do Acnur que existem bastantes aqui. E nessa pandemia, assim, já desviando um pouco, nessa pandemia, assim, nós africanos estamos nos virando, assim, tipo, um ajuda o outro. Dependendo da dificuldade que um tem, se é maior que a minha, eu vou preferir buscar ajuda para aquele. Eu, particularmente, estou fazendo isso. Estou buscando ajuda, estou distribuindo cestas básicas. Claro, não sou eu que compro, sim, não sou. Mas porque eu conheço a maioria, porque eu conheço as famílias, né? E como cada família sobrevive, eu levo para essas pessoas que estão mais precárias. Assim. Então, assim, é uma situação difícil para os africanos? É sim, mas também é uma situação difícil para os brasileiros.
entendeu? Então, a cada cesta que eu entrego, tem um brasileiro que pergunta, e nós não sentimos fome? Aí você para e pensa, fala, nossa, é verdade. A situação que a gente está vivendo é uma situação que é para todo mundo. É uma situação para todo mundo. Então, assim, é uma necessidade de ajuda para todos. E mudando mais um pouco, eu queria dar aqui um exemplo, né, que já foi falado quase tudo, mas eu queria dar aqui um exemplo da necessidade das instituições conhecerem um pouco mais do que são casais de lésbicas, por exemplo. A minha esposa, ela teve neném em março, certo? Eu levo ela ao hospital, mas eu, Lara, não posso assinar o documento porque eles querem o pai. Eu estou explicando. Eu, Lara, ela é minha parceira, minha esposa, a gente se casou, não é... Ela é minha parceira, minha esposa. Não vou falar parceira porque parceira é quando não casa. É minha esposa. Então, o filho é nosso, não é filho dela. Então, quem vai assinar e quem vai acompanhar ela, quem vai ir com ela para a sala de parto sou eu. Por incrível que pareça, a única coisa que me mandaram fazer foi procurar assistente social. Por que eu tenho que procurar assistente social? A recepcionista não está capacitada para entender o que é um casal homoafetivo? São situações. Então, assim, eu tive que ficar 20 minutos a minha esposa lá em cima, com dor, para tentar fazer perceber à recepcionista que eu tenho direito, sim, de subir, ficar com a minha esposa lá em cima. Então, é uma situação que me deixou desgastada? É, sim. Então, há uma necessidade. Primeiro, porque não é uma coisa desconhecida aqui no Brasil. Será que o hospital tem uma legislação que não permite esse tipo de situação? Não sei, não é? Mas, assim, eu vivi e que eu não gostei. Essa é a primeira situação que eu vivi lá. A segunda situação é a enfermeira não querer entregar o meu filho recém-nascido nas minhas mãos porque tinha que entregar para a mãe só. Se eu também sou mãe. Então, a doutora é que tem que explicar para ela que não, ela também é mãe, na sala de parto. Então, são situações que você para e pensa, existe sim uma necessidade de se fazer trabalhos com relação a essa questão de direitos LGBT, entre casais ou não, mas existe uma necessidade. Porque do mesmo jeito que um cidadão, de uma cidadã como eu, lésbica, ainda por cima africana refugiada, sofre por ser lésbica, sofre também por ser refugiada. Entendeu? Então, assim, existe sim uma necessidade de eventos como esses, momentos como esse, de se discutir, de se falar, e ter um público que tenha curiosidade de querer perguntar, mas também tenha a empatia de querer se colocar no nosso lugar como refugiados. Salientar uma coisa, a gente não sai porque a gente fez algo errado, a gente sai porque o nosso país não nos permite ter uma vida normal. Estou falando por mim, estou falando por outros refugiados, mas eu, como refugiado, eu falo, eu saí por uma questão de vida. Assim como existem outros, mas a minha vida era a questão da minha orientação sexual, mas existe aquele que sai pela vida pela questão de guerra, existe aquele que sai de vida por questões de violência doméstica. E eu venho de um continente bastante homofóbico, bastante machista. Eu tive um machista dentro de casa, que é o meu pai. Então, assim, existe, e eu peço, assim, tipo, que é um momento difícil para o povo brasileiro, sim, assim como para o mundo inteiro. Essa pandemia vem mexer muito com a cabeça das pessoas, mas que não se deixem levar por essa pandemia e criar esse ódio, não só pelo africano, para o refugiado imigrante, porque está acontecendo muito isso. A xenofobia, nessa época da pandemia, por essa situação de, por exemplo, um africano conseguiu receber o auxílio emergencial, e um brasileiro não conseguiu. Um africano que diz apoiar um certo partido e um brasileiro falar que é da oposição desse partido. No entanto, que a gente já perdeu um refugiado
né, aqui por essas questões. Então, assim, é um momento difícil? É sim, mas, assim, do jeito que eu acredito no Brasil, do jeito que eu agradeço o Brasil por tudo que o povo brasileiro fez por mim, primeiro por ter aberto as portas para poder recomeçar, por eu poder viver a minha sexualidade sem medo. Não que no Brasil não exista preconceito, existe sim, mas eu vim para o Brasil porque o Brasil existe legislação. O Brasil fala sobre o assunto. E a partir do momento que você fala sobre alguma coisa, você se permite, né, discutir sobre isso e aprender sobre isso. E eu lá aprendi bastante aqui no Brasil sobre a questão da minha sexualidade, questões de orientação sexual. No entanto, que eu tenho feito debates sobre isso para poder mostrar e contar a minha história, para que outras pessoas como eu também possam tentar ou, se conseguirem, viver esse mesmo percurso que eu estou vivendo. Assim. Mas, assim, eu gostaria muito que os movimentos que existem aqui no Brasil pudessem também focar um pouco em descobrir, em buscar esses refugiados africanos LGBT, porque eles existem bastante e eles vivem camuflados por meio das suas comunidades. Eu gostaria de ser um espelho para essas pessoas, para que eles não tenham medo, para que eles possam viver, porque hoje eu me sinto em paz, porque eu posso falar abertamente, sem medo, sem querer saber o que o outro do meu país, da minha comunidade, vai pensar a respeito disso, não é? Porque, na verdade, eu é que tenho que me sentir bem. Não posso sair de Moçambique, vir para o Brasil e continuar vivendo no armário ou camuflada, né? Quando, na verdade, eu vim buscar liberdade, né? Assim, acho que é isso que eu tinha para contribuir, e se vierem outras coisas, aí eu falo. Clara, muito obrigada. Você falou que as meninas tinham falado tudo, mas você trouxe uma série de outros elementos aqui para a gente pensar, e eu acho que você trouxe perspectivas únicas também, né, da tua trajetória. Eu vou comentar um pouco, e aí passo a palavra para vocês falarem em cima, né? Eu acho que tem algumas coisas que são super importantes que já estão sendo colocadas aqui, né? Primeiro, a gente está falando do Dia Mundial do Refugiado, né? E aí, quando a gente pensa no refugiado, a gente pensa naquela figura, ou é o homem refugiado, ou é a família, mas é uma família muito específica, né? A família, essa família cis, heteronormativa, é a mãe com o pai, né? Ou só a mãe com as crianças pequenas. Nunca é uma família, né, como a da Lara, uma família de duas mulheres com as crianças, ou as famílias que a Natália está comentando. Então, acho que, né, a gente tem uma questão de saída sobre o que é essa ideia do refugiado. Acho que é uma primeira questão para a gente pensar e avançar quando a gente faz a discussão sobre o refúgio, né? Porque muitas vezes é dessa perspectiva de cima que coloca o refugiado como se fosse uma coisa só, né? Uma experiência só, uma situação só, né? E aí eu acho que, inclusive, as agências, né, o poder público tem que olhar mais para isso, tem que pensar do ponto de vista dessa perspectiva interseccional mesmo, né? Tentar entender o tema da diversidade associado ao refugiado. Tem outra questão, e aí eu acho que estou falando isso porque eu acho que algumas coisas nossa mesa, né, é quase autoexplicativa, né? Tem uma outra questão aí quando a gente vai falar de refugiado LGBT, que a gente está estudando, a gente observa muito na mídia ou em outros lugares uma espécie de uma narrativa modelo, né? É sempre como se esse refugiado viesse de países de África ou de América Latina, Oriente Médio, e ele fosse para a Europa Ocidental, para Canadá ou para os Estados Unidos, né? É sempre esse movimento. E aí sempre tem muita visibilidade o refugiado que é o homem gay, né? Sempre muita visibilidade em torno da questão da homossexualidade e dos homens. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nesse contexto do Sul, né? Dos países do Sul, de alguém que sai de África para o Brasil, que alguém
que sai de Venezuela, de Colômbia, né, para o Brasil ou para a América Central, enfim, né, esses deslocamentos, eles são muito mais múltiplos, né, e o que acontece quando a gente pensa nesse contexto do Sul, né, acho que é uma coisa que vocês colocaram, que talvez vocês possam falar mais, tem quase uma articulação das precariedades que a gente já tem aqui também, né, então você tem uma população precária, trabalhando informal também no Brasil, né? E aí se encontra um pouco essas precariedades. Então, se você for olhar para refugiados, estão vivendo, por exemplo, em territorialidades, em contextos periféricos, né? Em comunidades, enfim, como que eles estão também enfrentando essas precariedades a partir da sua condição de refugiado, né? Enfim, então acho que são coisas que importam também, né? Ao mesmo tempo, acho que essas diferenças, se a gente pudesse falar um pouco mais, né, dentro da própria comunidade LGBT, o que a gente está falando quando a gente está falando de refúgio LGBT, mas a gente está falando de trans, a gente está falando de mulheres lésbicas, a gente está falando de homens gays, né? Quais são as diferenças em termos tanto de violência, em termos de acesso a direitos, a informação de questões, né, que perpassam aí essas diferentes diferenças mesmo, né? E aí eu queria estimular vocês a falarem um pouco mais também nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu acho bacana que eu queria trazer aqui, né? A gente está... eu acho que essas são as primeiras vozes e organizações ativistas para falar de imigrações e refúgio e na articulação com a LGBT no Brasil, né? A gente tem a Rede Milbe, a gente tem a LGBT Mais Movimento, a gente tem a Lara Lopes, que até onde não me fale, acho que é a voz solitária até agora, né, Lara, para falar, voz pública solitária para falar de refúgio e LGBT, né? São organizações que têm aí mulheres, né, e a própria Lara como mulher também na liderança, né, eu não podia deixar de chamar a atenção para isso, e eu queria provocar um pouco vocês, né, quais são os desafios de pensar a mobilização política de refugiados e LGBT no Brasil. A gente está falando também do Brasil, de um país até que pouco tempo atrás estava regido pelo Estatuto do Estrangeiro, né, que é uma perspectiva securitária em relação à migração, que dificultava a mobilização política, né? Agora a gente tem a nova lei de imigração, mas acho que outros desafios estão colocados aí, né? Especialmente esse desafio, eu acho, das diferenças de nacionalidade, né, de raça, por exemplo. Então, como que a gente vai promover essas articulações entre refugiados que vêm de países de África e latino-americanos, por exemplo, né? Agora a gente tem um superfluxo de venezuelanos também, mas a gente tem muita gente da América Latina também, que inclusive não aparece muito quando a gente fala de imigrantes e refugiados, né? A gente pouco fala dos latino-americanos também. Então, eu acho que já que é uma questão importante para a gente colocar, né? E aí mesmo pensando como que a gente faz essa luta em termos de direitos, né? A gente está com a campanha de regularização, Portugal regularizou com força agora na pandemia, né? Abriu uma possibilidade de regularização de imigrantes e refugiados na pandemia. Eu quero lembrar que parte da precariedade também que as pessoas vivem tem a ver justamente com a falta de reconhecimento, com a falta de regularização das suas situações, né, para ter acesso a uma série de direitos, né, mesmo o acesso à universidade, né, que é limitado pelo reconhecimento, e acho que é uma coisa também como cátedra Sérgio Vieira de Mello, eu queria dizer que eu concordo muito com a questão que a Lara colocou também, né, enfim, a gente precisa pensar em ampliar o acesso, e não só o acesso, mas a permanência de imigrantes e refugiados na universidade, né? Isso envolve pensar na questão da língua, por exemplo, né? Na questão de sobrevivência,
né? Então, a gente tem estudantes, refugiados, imigrantes na Unicamp que vivem uma situação de precariedade também, né? Que precisa ser enfrentada. Eu estou colocando uma série de questões aqui, gente, para a gente continuar. Se o pessoal quiser comentar nas redes, né, ou fazer perguntas também, a gente está aberto. É só vocês colocarem no Facebook e no YouTube, né, sobre a questão da migração e os preconceitos também na área do trabalho, né. A Adriana Cedido perguntou aqui para a gente no Facebook, né, comentou essa coisa dos preconceitos que imigrantes e refugiados encontram para trabalhar nas suas áreas de formação, né, no Brasil. Então, principalmente quem não vem desses países de primeiro mundo, né, como ela disse, né, ou não são brancos. Né? Então, quem vem dos países latino-americanos, quem vem dos países de África, né, os preconceitos em relação ao emprego, né. Enfim, em relação à pandemia, né, eu acho que a gente tem uma série de coisas para se preocupar, né? A gente tem a própria questão das mobilidades, as pessoas que estão nesse fluxo, entre elas estão também LGBT, né? Que estão se movendo e veio a pandemia e parou, né? Essas pessoas pararam, foram impedidas de seguir a sua movimentação, a sua jornada, né? Nesse momento, a gente tem o aumento da violência contra a LGBT em diferentes países, né? A militarização desses países tem muito a ver também com o aumento da violência, né? A gente tem alguns episódios já em Uganda, por exemplo, né? Na Colômbia, em Bogotá, a prefeitura e algumas outras prefeituras inicialmente colocou uma lei de que um dia podia sair os homens, no outro dia podia sair as mulheres, né? Tinha um rodízio. E aí é claro que isso ocasionou um aumento de violência contra as pessoas trans, né, nesses contextos, né, imagino que elas não tinham lugar para sair na rua, mesmo que sejam homens e mulheres, mas não necessariamente as pessoas que estão na rua vão respeitar a identidade de gênero de pessoas trans, né, e a gente tem aí, como a Natália falou, né, acho que todos vocês falaram um pouco também, né, a própria questão do isolamento social, né, a gente está falando de refúgio LGBT, de pessoas que eventualmente se sentem isoladas já nas condições de abrigo, né, nessa própria jornada, por conta da sua de gênero e sexualidade, né, e quando a pandemia restringe a mobilidade dessas pessoas, né, nos abrigos, né, ou mesmo em contextos muito menores, né, aumenta essa sensação de isolamento. Então, queria perguntar para vocês como vocês estão sentindo isso também, né, a coisa das redes, do isolamento, né, a saúde mental. Na conversa que a gente fez também para essa discussão, a Lara falou que tem visto muita gente querendo retornar, né, e ela falou também de se arriscar nessa travessia perigosa, né, que é do Brasil, pessoas que estão no Brasil e que vão tentar chegar aos Estados Unidos e ao Canadá, e a gente sabe que tem um fechamento de fronteiras que não é de hoje também nos Estados Unidos, né, para essas populações. Isso tem a ver, inclusive, com como os fluxos no nosso país têm aumentado, né? Gente, coloquei uma série de questões aí para vocês, para retornar para vocês, né? Então, os desafios da gente fazer essa mobilização, pensando nessa diversidade de raça, de nacionalidade, né, linguística, também da língua, né, das pessoas, né, as questões que têm a ver com a figura que a gente tem sobre o refugiado, sempre no masculino, né, das diferenças da própria comunidade LGBT, quando a gente está falando de trans, o que a gente está falando quando a gente está falando de mulheres lésbicas, o que a gente está falando, como isso impacta também quando a gente vai pensar em políticas para LGBT, e a questão da pandemia, né, e ao mesmo tempo, só uma última nota, eu fico muito feliz de ver também os refugiados, imigrantes, LGBT participando das redes políticas de solidariedade que falam, né, que trazem a questão LGBT, mas que estão para além dela também, né, enfim, tem uma série de situações aí em que você vê
o envolvimento, né? A Lara está trabalhando com a distribuição de cesta básica, de recurso, não é só para LGBT, né? A Maria Paula também, na questão da regularização, já a Natália também, né? Tá na intersecção aí com outras, com migrações de forma geral, né? E eu acho que é importante, uma última nota, a gente fazer essa discussão sobre LGBT, mas a gente não se deixar ficar preso numa caixinha também, né? Num nicho, né? Como se fosse um nicho. E acho que a gente está falando que migrantes e refugiados também são LGBT, né? E vice-versa, né? Como que a gente faz um pouco essa conversa? Eu falei demais já, eu vou passar para vocês fazerem seus comentários, gente. Então, começando com a Maria Paula. Aí, Maria Paula, 5, 10 minutinhos para você fazer os comentários. Não precisa comentar tudo, não. Tá, não, eu só queria fazer como ressaltar algumas questões que têm a ver precisamente com ser, por exemplo, lésbica ou bissexual, mesmo ser mulher, né, nesse sistema atual. Eu penso muito na questão da heterossexualidade compulsória, né, e como essa questão interfere no tema de trabalho, no tema da vida social no geral. Então, se representar como mulher, se representar como feminina, faz parte da sobrevivência, muitas vezes, de muitas mulheres, principalmente quando estamos num momento de vulnerabilidade, né? De não estar no nosso país, de não estar perto da família, de ter uma outra realidade. E, infelizmente, essa heterossexualidade compulsória se converte, se torna esse modo de sobrevivência. Isso é muito difícil lidar com isso, porque coloca a gente lésbica, coloca a gente bissexual, as mulheres bissexuais, dentro de um sistema, que é um sistema heterossexual, que é um sistema que vai além dessa orientação do desejo, né? Que vai além de tudo que você quer, que é uma coisa mais política, que é mais econômica, e é muito pesado no cotidiano, né? Então, se torna um problema estrutural. E a gente tem que lidar com isso. Eu acho que uma questão que é muito importante é visibilizar isso e começar a refletir sobre isso e começar a repensar como a gente reproduz essas lógicas que são heteronormativas, né? E que de muitas maneiras mexem com a gente. E, por outra parte, eu estou pensando desde uma perspectiva institucional, como é importante, como falava a Lara, a importância de criar políticas públicas que tenham uma perspectiva interseccional. Mas, para isso, é necessário ter funcionários e funcionárias públicas formados, que reconheçam estes temas, que estudem estes temas e que não tenham preconceito com esses temas, né? Então, é muito importante que a função pública seja uma forma de garantir direitos também, mas só vai garantir esses direitos através dessa formação, através da inclusão também das pessoas que estudam isso, através das pessoas que vivenciam isso no cotidiano, através da inclusão, por exemplo, dos refugiados, né? Eu estou falando agora de refugiados, né? Essa questão que você falou de falar de refugiado estava muito difícil para mim, porque realmente muito pesado falar do homem, né? Dessa reprodução do homem. É muito importante que esses refugiados, que esses imigrantes façam parte dessa construção de políticas públicas. Eu sei que em São Paulo tem uma tentativa muito forte para essa inclusão, mas, por exemplo, no Brasil, precisa que seja a nível federal, né? Precisa que seja uma construção que não seja só em São Paulo, mas que seja em todo o território nacional, porque os imigrantes, os refugiados estão em todo o território nacional, né? Então, essa construção vai precisar da gente, né? Da gente como parte, como protagonistas também desse processo. Então, eu queria fazer ressaltar essas duas questões. E sobre a pandemia, para finalizar,
nossa, a pandemia foi uma coisa que a gente não esperava, que ninguém esperava, né? Que ninguém esperava atravessar por essa situação. Eu acho que intensifica as vulnerabilidades das pessoas, principalmente que estão longe. Como diz a Natália, a questão psicológica é muito forte. Eu mesma passei por essa questão de me sentir longe de todo mundo e de não ter uma ideia de quando eu voltaria ou quando eu poderia viajar ao meu país de origem, enfim. No entanto, eu acredito que o fortalecimento que a gente pode fazer dentro das mesmas comunidades de refugiados e de imigrantes vai ser muito importante para atravessar este momento. Eu acho que está acontecendo. Os movimentos que estão recolhendo as cestas básicas, que estão entregando nas cidades, que estão se oferecendo para ser atendimento psicológico, que estão se oferecendo para acompanhar, para fazer orientações, enfim, as mesmas instituições públicas do município de São Paulo, eu acho que estão fazendo um trabalho, mas a gente precisa se juntar mesmo, né? A gente precisa se fortalecer e conversar sobre isso e criar estratégias, né? Porque neste momento a gente precisa se unir, né? Então eu queria ressaltar essas questões e, claro, agradecer, né, por estar aqui neste espaço. Realmente é muito importante e realmente a gente precisa continuar incentivando esse tipo de práticas, incentivando também as conversas e falar também com a população brasileira, né? Porque não é que o imigrante, o refugiado tenha mais direitos que os brasileiros. Não, é uma questão que vai além disso, né? E tem um monte de coisas muito complexas, é um sistema muito complexo, e a gente tem que revisar com cuidado essas questões. Então, bom, estamos aí. Obrigadão, Maria Paula. Eu vou passar, vou inverter aqui a ordem, passar para a Lara, para a gente poder liberar. A Lara é uma mãe em quarentena, né, com as crianças ali em casa o tempo inteiro, então para a gente poder liberar, mas e aí a gente volta com a Natália depois. Lara. Eu só vou dar mais alguns comentários. Assim, o que eu gostaria, assim, como refugiada, né? Eu falo que eu sou 4 em 1. Como refugiada, mulher negra, né? Lésbica e africana. Assim, se as pessoas não nos abraçam, dificilmente a gente começa. Eu, Lara, para poder me afirmar, para poder falar para as pessoas, para poder aprender a dizer eu sou lésbica, foi porque alguém me estendeu a mão e falou, olha, venha que eu vou estar do seu lado, assim, porque eu acredito que se eu não tivesse tido essa mão, não conseguiria, eu continuaria a viver daquele jeito, assim. Então, o que eu peço é que as pessoas que muitas das vezes não sabem das coisas, procurem conversar, né? Porque, assim, o eu estar ou eu ser refugiada não faz de mim inferior a outras pessoas, né? E outra coisa, assim, se as empresas ou se a mídia pudesse, de vez em quando, ensinar ou falar um pouco, não só das coisas ruins, né, que acontecem para que as pessoas se tornem ou fiquem em estado de refúgio, seria importante. Se o governo pudesse criar políticas que pudessem ajudar os refugiados, imigrantes que chegam no Brasil, isso também ajudaria bastante para que a gente pudesse ter um recomeço. Hoje em dia, se as empresas não empregam brasileiros, não são todas, existem empresas que têm cotas para refugiados, o que é bom. Mas se o governo pudesse dar um incentivo para que essas pequenas, médias empresas, ou não, pudessem empregar refugiados, imigrantes aqui no Brasil, isso é muito bom, porque estamos a falar aí de uma questão que é a diversidade de cultura. Porque se você emprega
um refugiado vindo do Congo, ele fala o francês. Se ele pode ensinar o francês ou poder praticar o francês dele na empresa, ele está criando uma certa diversidade cultural, né? A minha culinária que eu levo para ensinar aos brasileiros como para eles conhecerem um sabor diferente, faz parte dessa diversidade cultural. Então, assim, o meu apelo é que as pessoas que se tenham um pouco de empatia pelos refugiados e que se coloque mais os refugiados a falarem na primeira pessoa assuntos como esse, que se coloquem mais refugiados LGBT a falarem dias que se comemoram, né? Assim como o dia do orgulho gay, que se coloquem esses refugiados na primeira pessoa a se falar, porque não existe uma pessoa melhor para falar, senão o próprio refugiado, o próprio imigrante, e o próprio refugiado de LGBT para explicar ou contar a sua história daquilo que ele viveu no seu país. Então, assim, eu queria deixar isso porque é uma coisa que eu acho bastante importante. Não culpo as pessoas que não têm conhecimento do que é um protocolo de refúgio, de solicitante de refúgio. Não culpo as universidades que têm políticas só para receber refugiados reconhecidos e não solicitantes de refúgio. Porque realmente aquele papel que é dado para aquele solicitante de refúgio não lhe permite fazer muita coisa, infelizmente. Não culpo também aquele empregador que, quando vê aquela folha de resma, que é o protocolo que a Polícia Federal dá para a gente, né, quando a gente é solicitante de refúgio, que ele olha e diz, olha, me passa o seu documento. E eu tenho que falar, não, esse é meu documento. Por quê? Porque não existem informações, né, que chegam ou capazes de chegar a essas entidades para que eles possam dar essa oportunidade. Não culpo também aquele empregador que não reconhece aquele diploma que o refugiado ou imigrante traz do seu país sem a sua validação, porque muitas das vezes é um custo que a gente não tem para pagar. Então, são pontos que eu quero tocar, porque para mim são importantes, assim, como refugiada e como lésbica aqui no Brasil. Então, assim, povo brasileiro, as pessoas que estão ouvindo e vendo essa live, assim, abram que vocês têm, se vocês conhecem algum refugiado, se vocês conhecem algum imigrante, sentem, conversem, procurem entender um pouco da história, se coloquem no lugar dessa pessoa, porque eu acho que o diálogo é a base, mas principalmente o respeito. Assim, eu sou uma pessoa que eu respeito bastante a opinião das pessoas, por isso eu nunca me opus muitas das vezes, mesmo não concordando, mas assim, eu sempre busquei conversar com as pessoas mais próximas, os brasileiros mais próximos, assim, fazer entender a minha história. Eu já vivi momentos de tensão dentro do trabalho, por pessoas não querem entender o motivo de eu ter saído. E eu falar, olha, eu tenho ensino superior, mas aí tá bom, por que você está aqui trabalhando nisso? E eu tinha que responder isso todos os dias no horário do almoço, mas assim, eu tive a paciência de poder responder, porque eu sabia que aquela pessoa não conhecia esse assunto. Era uma pessoa que queria buscar entender como é que uma pessoa, numa formação superior no seu país, estava se submeter a trabalhar naquilo. Então, esse tipo de atitude é que gera, muitas das vezes, a xenofobia, o não a querer aceitar que aquela pessoa que teve a oportunidade de poder ir para um outro país, veio para o Brasil e hoje está aqui. A gente não veio tirar emprego, a gente não veio tirar o espaço do brasileiro, não. A gente veio agregar, a gente veio somar, a gente veio trazer diversidade. E isso é que faz o Brasil bonito que ele é, o Brasil, esse Brasil que é mãe, né, que abraça todo mundo. Então, assim, o meu muito obrigado, né, o meu canimambo, como eu falo, que é a minha língua, a Isa, obrigada, Natália, obrigada, Maria Paula, por ter participado dessa live com vocês. Espero ter podido ajudar, né, ter contribuído com alguma coisa. Se, porventura, alguém quiser falar comigo em off, estou à disposição, eu sou aquela pessoa que eu gosto de contribuir. Então, assim, mas muito obrigada mesmo por ter feito parte dessa live com vocês e que possamos ter mais momentos desses, não precisar que seja dia do refugiado ou outra data importante, mas, assim, sempre que for necessário que a gente possa, porque eu acredito que é mais um meio de a gente poder trazer para as pessoas que não conhecem, saber, e também a gente poder agregar aí, assim, trazer informação útil para as pessoas mundo afora. Assim. Então,
o meu muito obrigado, assim, desculpa mesmo, porque a minha esposa está com crianças aí, e aí é bem complicado. Tá bom? Clara, agradeço demais a tua participação. Dá um cheiro nas crianças aí por nós. E, enfim, a gente vai ter outras oportunidades. Sim, não se preocupe, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se encontrar mais e trocar mais mesmo, né? Brigadão. Eu vou passar para a Natália. Obrigada. Vou passar então a palavra para a Natália Antonucci, LGBT mais movimento. Natália. Natália, o microfone está desligado. Ah, tá. Já estava aqui falando, né? Mas, bom, estava agradecendo, na verdade, a Lara pelas... Ela sempre mobiliza muito, muito internamente, assim, os relatos dela. Desde que eu conheci ela, acho que eu conheci a Lara em 2017 e ela foi uma grande inspiração, assim, pra gente. Pensar isso tudo e se mover também, de alguma forma. Bom, sobre as questões que você falou, tentei, assim, com uma coisa meio desorganizada, mas essas coisas das violências, eu tenho tentado pensar muito, porque nesse contexto de isolamento social, enfim, a gente fica difícil de distinguir as violências, eu acho, né? E muito tem se debatido sobre violência doméstica agora, né? Principalmente nessa coisa do isolamento, do estar muito em casa, e que faz parte, né, da violência de pessoas LGBTI. A casa também, a casa não é a casa. Então, assim, isso tem aparecido muito pra gente também, né? Em casos de violência também. E pensando isso junto com a questão de interseccionalidade, eu vi muitas campanhas, não sei se vocês viram, mas vi muitas campanhas de violência doméstica, mas essas campanhas eram sempre de mulheres cis e mulheres cis héteros. Então, essa questão da interseccionalidade dentro da violência doméstica, eu não consegui ver campanhas abordando marcadores sociais, especificidades, interseccionalidade. E assim, dizendo desse meu lugar de coordenadora da LGBT mais movimento, num contexto de pandemia, foi muito frustrante para mim, para a Marina, para a Lúcia também, que está com a gente, trabalhar com a população migrante refugiada LGBTI, saber que as pessoas estão sofrendo violências, acompanhar casos de violência e não poder se deslocar, né? Não poder acompanhar a pessoa até a delegacia, não poder acompanhar a pessoa até a perícia, até o hospital, e pensar que todos esses deslocamentos são pagos. Então, é isso, a passagem é o problema. E aí, como fazer o dinheiro chegar se eu não posso ir até a pessoa? Então, e aí a pessoa não tem conta bancária, porque a maioria não tem conta bancária. É um problema, a questão da renda, a questão de não ter emprego formal. Então, né, essas barreiras que são violências, né? Essas dificuldades que são violências e que no contexto de pandemia isso se agravou muito, porque é isso, as mobilidades estão como um perigo mesmo. E então a outra ideia que eu queria abordar é justamente isso, né? Como a mobilidade hoje em dia está sendo um marcador de risco mesmo. E como essa mobilidade está sendo um marcador de risco, mas ela também está sendo um marcador de vulnerabilidade, porque tem pessoas que podem se mover, que podem ficar em casa, e pessoas que não podem ficar em casa. Então, a impossibilidade de estar restrito na casa também produz uma série de mobilidades. Então, a gente vê pessoas que, por exemplo, não estão podendo mais pagar determinado aluguel, e aí precisam se mover para outro aluguel mais barato, para pagar um aluguel mais barato. Então, são mobilidades que a pandemia vem produzindo, né? Ela não produz só imobilidade,
né? Hoje está todo mundo imóvel, mas está imóvel quem pode, e quem não pode produz novas mobilidades. E assim, eu falei de um deslocamento, né, que foi de um aluguel para outro, do mesmo bairro, ou pode ser um deslocamento de estado também, que a gente tem visto, a pessoa não tá bem aqui, e só tem pessoas que apoiem ela em outro estado, então está indo para outro estado. A gente vê os retornos, né, de venezuelanos, que principalmente acompanhei na mídia, principalmente na Colômbia, eles falam muito, porque a Colômbia é o país que recebe mais venezuelanos, e falaram muito da questão dos retornos dos venezuelanos, né? Então, como a pandemia tem reconfigurado mesmo as mobilidades, né? E como essa mobilidade também, ela tem esse caráter de sobrevivência, né? Esse caráter de migrar para sobreviver também, né? Enquanto o isolamento deveria ser uma coisa que protege a gente, né? Estar isolado é um tipo de proteção, mas é isso, às vezes a sobrevivência está em outro lugar, e esse lugar exige a mobilidade, e a mobilidade está marcando esse risco, né? Então era uma das coisas assim que eu queria comentar. Falando sobre mobilização política, que eu acho uma coisa importantíssima, e acho que a Lara tocou nesse lugar em vários pontos sobre isso, né? O próprio refugiado estar falando sobre as suas histórias, estar mobilizando as suas narrativas, e que a gente vê o desejo das pessoas de participarem com a gente. A gente, antes da pandemia, fez uma capacitação mesmo em um dos abrigos aqui que recebem venezuelanos, migrantes refugiados, LGBTI e não LGBTI. E, na verdade, a gente estava indo para falar para um grupo não LGBTI sobre questões de ser LGBTI imigrante, de que a gente trabalhava com essa população, e a gente levou uma das pessoas que a gente atende, que, enfim, virou também uma grande amiga, é sapatão também, e ela foi, e assim, foi muito legal ver ela, porque eram venezuelanos conversando, na verdade, e eram, de um lado, eles falando, eu não sabia que na Venezuela tinha esse preconceito, e ela falando, tem sim, porque eu sofri esse preconceito, e dessas formas, e eles, na verdade, trocaram aquele papo e trocaram muitas coisas, e foi muito interessante ver isso, e como isso é potente, e como isso muitas vezes é atrapalhado por questões da vida mesmo, as questões econômicas, questões isso de saúde mental, da pessoa ter passado o dia inteiro procurando emprego e aí não tem mais forças, ou estar longe da família, não poder falar com a família, ou enfim, tem uma série de questões que se cruzam com esse lugar da mobilização política, né, do poder dar atenção à política, mas quando a sua vida está muito desorganizada, está muito confusa, tem diversos lugares que a pessoa tem ainda dificuldade de se estabelecer mesmo. E como esse mundo se cruzam, né? Bom, acho que era basicamente essas coisas que eu queria comentar, para não estender muito a nossa conversa, mas também, como a Lara disse, qualquer coisa vocês podem perguntar, estamos acessíveis. Natália, super obrigada, né? Acho que você, a Lara, a Maria Paula colocaram a importância da gente olhar para refugiados e imigrantes como sujeitos políticos que eles são, né? Não como objeto de políticas, né? Mas como pessoas que têm a contribuir aí para a gestação de políticas, que têm suas redes de organização também, de autogestão, né? Que tem, enfim, que tem voz, né? A gente ouvir de fato essa voz, entender que essa voz é plural, né? Então acho que mais ou menos a ideia da gente hoje era isso, né? Da gente poder colocar esse tema. Eu queria super agradecer vocês, muito mesmo. Eu espero que esse seja um primeiro de outros encontros que a gente pode fazer, né? Eu queria falar, assim, é importante também a gente pensar nas colaborações entre quem está na universidade, quem está pesquisando, quem está
na linha de frente aí dos movimentos, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender a construir junto também, né? A gente precisa da crítica dos movimentos também, e acho que a gente também está na universidade produzindo também um conhecimento específico, também tem algo a contribuir, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito feliz da gente poder fazer esse diálogo hoje, né? Eu já vou me despedindo, mas eu quero lembrar só que quando a gente se despedir, vocês vão ver os banners das campanhas Regularização Já e Afete-se, né? Campanhas de solidariedade e de luta por direitos para refugiados e imigrantes, né? Eu quero lembrar, então, antes de eu me despedir, que, gente, daqui a 5 minutos a gente vai ter o Sarau Orgulho, Resistências e Autorias LGBTQIA+, organizado pelo pessoal do Sertão, da Universidade Federal de Goiás. Vocês encontram nas redes do Sertão o link para o Sarau, né? É importante a gente ir lá prestigiar. E essa é uma primeira de um ciclo de atividades do gênero e desigualdades nas próximas semanas, né? Então, na próxima terça-feira, às 7h30, a gente tem atividade, depois na quarta-feira, dia 24, dia 27 também, né? A gente vai ter atividades, dia 30, dia 1º, enfim. Eu falei no começo da nossa live, mas vocês encontram todas essas atividades nas redes sociais do Pagu, nas redes sociais do Numas, nas redes sociais aí da parceria com o Sertão para algumas dessas atividades, né? Então, só para falar, a próxima, guardem aí na agenda de vocês, próxima terça-feira, dia 23, às 7h30, né? A primeira dessas atividades vai se discutir sobre saúde em tempos de Covid-19, né? Eu quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal do Pagu, o pessoal do Numas, por ajudarem a gente aqui a fazer esse encontro, né, no apoio técnico, na divulgação. Carol Parreiras, muito obrigada. Regina Facchini, muito obrigada. E é isso, espero que a gente possa se encontrar cada vez mais para fazer essa discussão do refúgio, das migrações, nessa perspectiva interseccional que é tão importante, né? Feminista e interseccional. É isso aí, gente. Obrigadão. Obrigada, gente.